Notícia curiosa em destaque no nosso site, no UOL, vamos dar uma olhada aqui. Estorninho é um pássaro que vive em bandos e chega ao Brasil e gera preocupação. A gente tem imagem aí desse pássaro também para acompanhar, veja só. E tem gerado preocupação, uma nova praga com o potencial de se espalhar pelo Brasil, está deixando especialistas em alerta por sua característica de predar pequenos animais, destruir lavouras, transmitir doenças. Mas não se trata de um novo inseto invertebrado, né, como aquela nuvem de gafanhotos. A gente está vendo aí, dessa vez, o vilão é um pássaro chamado de estorninho. Sobre esse assunto, eu falo agora com a engenheira florestal Silva Ziller. Silva, seja bem-vinda aqui ao UOL News, Silvia. Boa noite para a senhora. Deixa eu entender. Boa noite, Diego. Tudo bem? Quero saber como é que esse pássaro estorninho chegou aqui ao Brasil, por onde que ele veio, Silvia? Esse pássaro tem um histórico de introdução na Argentina, em Buenos Aires, já na década de 1980. E ele ficou praticamente restrito à cidade durante uns 30 anos, mais ou menos, e então começou a formar populações fora da cidade, foi se espalhando e cruzou a fronteira, entrou no Brasil, então, e já está instalado em algumas cidades no Rio Grande do Sul. Sim, e eu falava sobre essa possibilidade de estrago que esse pássaro aí parece tão bonitinho. O que ele pode fazer, hein, Silvia, na prática? Esse pássaro é um pássaro que vive em bandos grandes e ele se alimenta de qualquer tipo de alimento, ou seja, a gente diz que o pássaro é onívoro, né? Ele se alimenta de animais, de pequenos animais, ou de insetos e de frutos e sementes, então ele pode ser uma praga agrícola. Sim. E também ele é muito adaptável, então ele também ocupa áreas urbanas, por exemplo, ele pode causar o tipo de problema que causam os pombos, né, de fazer sujeira, de se instalar em telhados e coisas desse tipo. O que ser feito aí para evitar um aumento dessa população desse pássaro? Na verdade, a primeira detecção desse pássaro aqui no Brasil apareceu até pelo Vicky Aves, que foi algum ornitólogo que observou no Rio Grande do Sul, e já nessa época, então, as populações ainda eram pequenas, havia ocorrências pontuais, né? Agora já tem registros, acho que são em 6 municípios no Rio Grande do Sul, e com o tempo essas populações vão crescer e vão se espalhar. Então a gente ainda está no momento em havendo iniciativas, né, dos municípios aí atingidos de fazer a contenção, a captura, a eliminação dessas aves, de conter esse problema, porque a tendência é que ele se espalhe para o Brasil inteiro. Não tem o que ser feito, então? Essas aves precisam ser localizadas, precisam ser capturadas e precisam ser tiradas, né, não deixadas mais em vida livre. Geralmente são eliminadas porque os bandos vão ficando muito grandes e também a gente não tem estruturas, vamos dizer assim, próprias que aguentem receber tanta espécie exótica invasora, como é o caso desse estorninho, né, que fiquem guardadas como zoológicos e tal, porque o custo disso também é muito alto. E quando a gente põe o investimento que existe para a conservação ambiental na conservação dessas espécies, a gente está roubando essa possibilidade de conservação de espécies nativas que são fundamentais para o equilíbrio ecológico.